Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Lead Talk com a JC. Meu nome é João Cason e muito obrigado por estar acompanhando essa série aqui com a gente. O intuito aqui é sempre trazer conhecimento, compartilhar os meus estudos, um pouco da minha experiência, espero que esteja agregando para você, beleza? Vamos começar com o tema de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para você. Quando você vê aquele convite de one-on-one na sua agenda, como que você se sente? Isso você, né, no papel de líder, você como líder, como que você se sente quando você tem essa agenda com o seu liderado? Você sente que é um momento valioso de conexão com o seu liderado, de construção, de fato? Ou você lá no fundo sabe que vai ser só mais uma reunião vazia de cobrança de tarefa, de bate-papo vazio ali, para fingir que você está se importando. E você, enquanto liderado, quando você tem com o seu líder uma reunião de one on one na agenda, qual que é o seu sentimento? O sentimento é que é aquele momento em que seu chefe vai abrir o Gira, o Trello e vai começar a perguntar qual é o status do ticket que você está trabalhando, prazo de entrega, como que está acontecendo as suas demandas. Se a sua one on one é uma dessas duas coisas que eu falei para você, tanto para líder quanto para liderado, eu tenho uma má notícia aqui. Você não está fazendo de fato one on one. Você está fazendo apenas um status report de luxo, individualizado. E o status report não é para ser feito por one on one. É feito por e-mail, na mensagem de forma assíncrona, numa daily, não gastando de 30 minutos a uma hora do tempo de duas pessoas que são valiosíssimas em uma sala. Hoje a gente está aqui para falar sobre isso, para eu te ensinar como que você sai dessa armadilha, porque é muito tentador ir para esse caminho. E eu vou te entregar aqui um modelo simples de 3 pilares que vai transformar sua one on one na ferramenta mais poderosa de desenvolvimento do seu time. Então, bora lá. Bloco um: o problema versus a solução. Bom, por que que a maioria dos líderes cai nessa armadilha do status report no one on one? Simples, porque é confortável. É muito mais fácil falar de tarefas, de código, de prazo, do que falar de gente, de carreira, de sentimentos, de frustrações. Só que a gestão moderna não é sobre gerenciar tarefas. Tarefas a gente gerencia em software. Temos softwares que fazem essa gestão para a gente, temos rituais, temos processos, temos formas de fazer essa gestão de maneira eficaz no nosso dia a dia. A gestão moderna é sobre desenvolver pessoas. É aquilo que a gente fala. Todos os vídeos aqui do canal, né? Você gerencia sistemas e você lidera pessoas. E o One on One é uma das ferramentas mais poderosas, é um dos momentos da semana mais poderosos para que um líder exerça efetiva liderança sobre o seu liderado e ajude-o a progredir em sua carreira, a crescer, a se desenvolver como pessoa e como profissional. Boa! E para isso, eu vou trazer para vocês aqui um framework que a gente chama da regra do 10-10-10. Essa estrutura é simples que serve para você organizar o tempo da sua reunião e garantir que ela não vai virar uma cobrança de tarefa. Como que funciona basicamente essa regra do 10-10-10? Os primeiros 10 minutos do one-on-one é do liderado. A pauta é dele. O que ele vai falar, o que está pegando, é dele. Ele tem que ser responsável por trazer para a mesa os temas que para ele são importantes a explanar junto com o seu líder. Os 10 próximos minutos, que é o meio dessa reunião, é dos dois. É quando o líder passa um feedback, faz um alinhamento de expectativa e fala sobre desbloqueio de problemas que esse liderado possa estar tendo em relação à construção da sua carreira ou em relação a algum direcionamento interno. Pode estar ligado, sim, a alguma demanda específica, mas a ideia é ser um pouco mais amplo aqui, porque para falar de desbloqueio de tarefa, você faz isso numa daily, né? É o lugar mais correto para se fazer isso. E os últimos 10 minutos são do futuro. É para a gente falar de desenvolvimento, de carreira, de crescimento. É aquele momento que você, líder, vai fazer o coaching, uma mentoria do seu liderado. É onde você vai ajudar ele a estruturar o seu PDI. É aquele momento onde você vai falar para ele no que ele manda bem, no que talvez ele tenha que colocar mais atenção. E, claro, tudo isso baseado no que ele já falou nos 10 primeiros minutos de quais são as suas expectativas, suas ambições de crescimento de carreira. E você, como líder, nos últimos 10 minutos ajuda a construir isso. Simples assim. Essa é uma estrutura valiosa e muito bem aproveitada de uma reunião one-on-one, percebe? Então a tarefa, o incêndio do dia a dia, ele só pode ocupar no máximo
1/3 desse tempo. Se você não proteger o início e o fim desse one on one, a operação ela vai engolir a estratégia aqui, porque essa é uma tendência. Aquilo que você não controla vai te controlar. E isso não vale só para isso que a gente está falando aqui sobre reuniões one on one. Bloco 2, a prática. Beleza, João, já entendi a teoria dos 10, 10, 10. Muito simples, teoricamente falando, fácil, inclusive. Mas como que eu faço isso na prática? Como que eu começo isso já no meu próximo one on one com o meu liderado? Óbvio que eu gosto muito de falar da teoria e da prática também, né? Não gosto só de ficar no blá blá blá. Então vamos por exemplo prático aqui do como não fazer e do como fazer esse papo de one on one. Então primeiro vamos falar como que é o comportamento errado que o líder pode tomar nesse alinhamento de one on one, num sentido de microgerenciador, que acaba sendo, né, quando você faz a execução errada do seu one on one. Imagina que você entrou na call com o dev sênior do seu time e o líder ele vai abordar da seguinte forma: "E aí, fulano, beleza? Cara, eu vi aqui que o burn down tá meio atrasado. Aquele bug da tela de login, você consegue entregar até amanhã porque o cliente está me cobrando. O que que aconteceu aqui de fato, minha galerinha? Você acabou de dizer para o seu liderado que ele é uma ferramenta de produção. Você não perguntou como ele está, você perguntou direto sobre a entrega, direto o que ele está fazendo. Ou seja, você matou qualquer possibilidade de conexão que poderia existir nesse papo. Você não se preocupou genuinamente com a pessoa. E quando a gente fala de se preocupar genuinamente com a pessoa, tem outros vídeos aqui no canal falando, né? Na importância de se preocupar genuinamente e na importância de desafiar diretamente. Vídeo de Radical Candor, um dos mais populares do canal, a galera gostou bastante. Todos os vídeos eles se conectam para a formação de um gestor servidor, de um líder servidor. Então, esse vídeo é uma ferramenta, mas ele tem que conectar com todo o contexto que a gente tem trabalhado aqui nesse canal, fechou? E agora, claro, vamos, por exemplo, do como fazer. Vamos aplicar a regra de focar nos 10 minutos iniciais deles. Como que seria essa abordagem? E aí, fulano, antes da gente falar de qualquer entrega ou projeto, eu quero saber de você. Como que tá seu nível de energia essa semana? Teve alguma coisa que te travou, te frustrou nos últimos dias que eu preciso saber e que eu consiga te ajudar? Então olha a diferença aqui. Ao invés de você cobrar um prazo, você investigou o obstáculo. Se ele te dissesse nessa abertura, ah, tô cansado, o time da infra está demorando para liberar um acesso. Bingo, você já teria um problema real de gestão para resolver aqui. Você não estaria cobrando, você estaria servindo. E você vai sair dali para falar com o time de infra. Então você já saberia o que estaria impactando um eventual atraso de entrega ou um eventual atrito que esse colaborador estivesse enfrentando só pela resposta espontânea e pessoal dele. Dessa você já extrairia um to-do list para você e você já estaria se conectando com esse colaborador no processo. E outro exemplo prático aqui é os 10 minutos finais, que é onde você está falando de futuro com o seu colaborador. Vamos num exemplo de fala que você pode utilizar já no seu próximo one-on-one. Fulano, faltam 5 minutos para acabar. Lembra que você me disse mês passado que queria aprender mais sobre arquitetura de software? Você conseguiu ler aquele artigo que te mandei? Como que a gente pode colocar um pouco de arquitetura na sua próxima sprint? Isso aqui, meu amigo, é ouro. O colaborador ele vai sair da reunião pensando, caramba, meu líder realmente se importa com a minha carreira, não só com o código que eu entrego. Ele não faz perguntas vazias sobre para onde eu quero me desenvolver, o que eu estou olhando, quais são minhas ambições de crescimento. Ele realmente está me cobrando e me ajudando a construir esses próximos passos. Ele realmente está observando se eu estou evoluindo naquilo que eu tenho a ambição de evoluir. Aqui, líder, você se posiciona como um efetivo parceiro de carreira do seu colaborador. E isso vai destravar um valor inestimável para toda a operação, para toda a companhia, para toda a carreira desse colaborador. E você pode entender um pouco mais de tudo isso que destrava através de outros vídeos que a gente tem aqui no canal, onde a gente fala sobre motivação, onde a gente fala sobre o impacto de um liderado motivado dentro do time. Esse é o momento onde você exerce diretamente, de forma individualizada, o crescimento da moral do seu time. E com isso, motivação. Bloco 3, conexão com a liderança servidora. E aqui, como se já não tivesse explícito em tudo que eu falei até agora, a gente vai criar aquele gancho com o coração desse canal que é a liderança servidora. Muitos líderes acham que servir é fazer o trabalho pelo time. Aliás, muitos demonizam o termo liderança servidora por justamente achar isso. A gente já puxou a orelha e a atenção sobre esse tema em outros vídeos e vou continuar puxando. Liderança servidora não é sobre fazer o trabalho do time pelo time, é remover obstáculos e criar clareza. É atuar naquilo que o time precisa, não necessariamente no que o time quer.
Isso muda completamente a direção aqui e os resultados também. A one-on-one, ele é o altar da liderança servidora, meus queridos. É um momento sagrado onde você para de olhar para o sistema e você olha para o ser humano que opera esse sistema, se importando genuinamente e desafiando diretamente. A one-on-one, ela tem que ser sagrada na agenda do líder. Ele não pode ficar manuseando esse horário. Ah, numa semana uma hora no horário, na outra semana no outro. Não, ele tem que ser fixo. Óbvio, imprevistos acontecem, pode acontecer de ter que remanejar porque algo urgente aconteceu, mas a sua prioridade e, né, sendo até redundante aqui, é priorizar essa one on one. O colaborador ele tem que sentir que aquele momento é importante para o líder, aquele momento é especial. Aquele momento ele não é opcional, ele não é trivial. E por isso, um horário fixo, respeitado em mais de 90% das vezes, é fundamental para a construção desse sentimento, tanto para o líder quanto para o liderado. E aqui é outra coisa, se você usa esse tempo só para cobrar status, você só está servindo a si mesmo, a sua ansiedade de controle. Quando você usa a estrutura que eu trouxe aqui do 10, 10, 10 e foca em ouvir e desenvolver genuinamente seu colaborador, você está servindo o crescimento do outro. E como consequência, isso eu garanto, e eu digo isso em quase todos os vídeos desse canal, a produtividade do time vai subir. E por quê? Porque simplesmente time que é ouvido trabalha melhor. Isso é fato, não é teoria, não é abstração. Ficou claro até aqui tudo que eu trouxe sobre esse tópico? Não é difícil, é só uma questão de disciplina, é só uma questão de se importar. Então, meu desafio para a sua próxima semana é muito, muito simples. Eu quero que você proíba a pergunta como está o projeto nos primeiros 15 minutos. Segura a sua ansiedade aí, sabe? A one-on-one é para você saber como que está a entrega, a produtividade do seu colaborador para com a empresa, mas para consigo mesmo. Em primeiro lugar, começa a reunião por essa pergunta simples aqui: qual a coisa mais importante que eu, como líder, posso fazer para facilitar o seu trabalho essa semana? Você faz essa pergunta, anota a resposta e o mais importante aqui, faça o que foi pedido. Não é só para escutar um certo lamúrio, uma certa reclamação, uma certa dificuldade ou desafio que o seu liderado tem, que você pode endereçar e simplesmente deixar aquilo parado na sua mesa, amontoando numa pilha de papéis que você nunca vai resolver. Se comprometa genuinamente em retirar os obstáculos do seu liderado. Execute. Depois você volta aqui e me conta como foi. Tenho certeza que o nível de confiança vai mudar completamente. Não tem como você saber exatamente a mensuração do impacto que isso vai causar, mas eu te garanto, é sempre extremamente positivo. E de forma simples e fácil, sem cobrança, sem microgerenciamento. Trabalhando na motivação, trabalhando no engajamento, trabalhando nas motivações intrínsecas. É aí que você tem que pegar, é aí que você extrai valor do seu time. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, cara, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para mais gente ficar sabendo e acompanhar o que a gente está fazendo aqui. E eu te espero no nosso próximo Lead Talks by JC. Um grande abraço e até lá.